Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí por estar pilotando mais um programa. E hoje é pilotando mesmo, porque hoje estamos aqui com o pessoal do Drift, Dr. Ailton. Já é o habitué aqui, doutor Ailton. Hélio Furukawa, da Tokyo One, a melhor mecânica de Cotia de região, hein? Pode contar. Ó, meu carro, pessoal, levo o meu carro lá. E também o Pinão, o Ailton Júnior, né? Doutor Ailton Júnior, Pinão, o piloto Granja News. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Tudo bem? Mas muito obrigado por vocês terem vindo aqui no Granja Newscast, né? Eu só tenho a agradecer vocês, você, Pinão, doutor Ailton, todos vocês, né? Por ter permitido colocar o adesivo do jornal Granja News no carro de vocês, né? Isso é uma honra, né? A honra é nossa. A honra é nossa, né? A honra é deles, né? Eu não piloto. Porque o Granja News, ele tem essa veia, o Granja News, de estar nos esportes, né? Sim. Nós temos o Roberto Marinho, que ele anda com a camisa do Granja News, ele faz patins online. Aliás, Roberto, um abraço aí para você. Ele ganhou lá ele foi muito bem na maratona da faixa etária dele, ele foi melhor, né? Com a camisa. O Rodrigo Friedrich, que é um montanhista, que é da Homens, né? Da estética, ele subiu o Aconcagua com a bandeira do Granja News, também o Monte Elbrus lá na Rússia, né? Então, agradecer eles também. O César Vieira, o piloto Granja News também. César, um abraço para você, eu sei que você está assistindo. O César é piloto de kart, né? E também o Felipe Giafone, que o Granja News tem uma parceria lá com o cartódromo lá. E a gente tem uma faixa de 5 metros por 1,20 lá no cartódromo, né? Legal. Mas vamos falar de drift. Hoje eu viemos para falar de carros, de drift. Como começou o drift? Cara, o drift começou no Japão, no final dos anos 70. Quente, né? Que começou a fazer os drifts na montanha. Especificamente na montanha de Guma, né? Que chama Touge, né? Então começou por esses tempos lá, no Japão. Que você morou lá, né, no Japão, né? Morei 18 aninhos, né? Então a gente aprende a cultura e aí vem os maus costumes do Japão, né? E como que você começou no drift? Lá no Japão, assim, a modalidade começou no meio das montanhas, como se diz, né? E realmente a gente começou na rua, né? Não tem muito o que falar na pista, não. Realmente a gente começou a fazer drift na rua. E é ilegal, né? E é ilegal. E essa é a parte, né? Burocrática que a gente tinha que fugir da polícia. Fugir da polícia. Então a gente aprendeu mais na rua. E como que é lá? Porque a polícia do Japão é um pouquinho diferente aqui do Brasil, porque lá eles não atiram, né? Então a gente tem uma certa... E os carros de lá não passavam da velocidade de 180 por hora. E os nossos carros, na época, era tudo preparado, né? Então tinha uma... 180 por hora? Não passa disso. Então nossos carros tinham uma certa vantagem. Vantagem de fugir. Então, mas começou nas ruas e isso não tem como negar. E essa é a parte que a gente traz do Japão. E você, Pirão, como começou no drift? O meu foi um pouquinho mais... Comecei no videogame, tipo, da simulador, tinha aquele volantinho e tal. E aí, muitas horas de simulador. Aí falei, tá na hora de dar o próximo passo. E aí, isso deu uma boa base para quando fui andar a primeira vez no carro de verdade. Então, tipo, já consegui fazer... Claro, não saí fazendo tudo, né? Mas já consegui fazer umas curvas, quase que a pista inteira. Então, assim, o simulador, hoje em dia, bastante gente está começando dessa forma. Aprende no simulador, pega uma base boa e aí já vai pro carro. Doutor Ailton, o senhor como um pai de um piloto, hein? Como foi? Você só via ele lá no simulador e tal, falava, beleza. Aí um dia ele chegou e falou, pai, eu vou começar. Como que foi? Nós tínhamos, porque eu tenho, vocês sabem, um hobby de restaurar carro antigo. Sim. E eu tinha um mecânico chamado Grego. Sim. E o Pinão é médico, para quem não sabe, ele é médico. E na época ele tinha acho que 18, 19 anos, e ele ficava lá mexendo em mecânica, né?
além de médico, ele é mecânico. Ó, Pinal, chegou na redação, você entende, hein? Aí, conversando, eles começaram a modificar um BMW. Modificar a abertura das rodas para fazer manobra, mudar amortecedor. Aí eu vi aquilo na minha casa, lá no elevador, no carro. O que vocês estão fazendo? Aí ele falou, não, aqui nós vamos dar uma volta de drift. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, é aquilo de andar de lado, zerinho. A minha primeira pergunta, Gregor, isso é perigoso, cara? Aí ele falou assim, não, é tranquilo. Até o dia que eu fui, aí ele treinando num simulador, no quarto dele, tinha um simulador. E, de repente, eles iam fazer a primeira... Não era corrida, que hoje eles são profissionais. Mas, na época... Não sei nem a denominação que é. Não é profissional. Era um treino. Eles iam num treino e no autódromo do Skin Cariol. Do Skin Cariol. Itu. Muito bem. 2014. Como o guincho que levava o carro tinha que ser categoria D para dirigir guincho, a categoria dele e do Grego era B. Aí falando assim, poxa, tem que ser D. A minha carta era D. Eu falei assim, então eu vou junto. Aí eu fui junto, fui eu, meu outro filho, e fui junto. Aí estava todo mundo lá, estava vendo uma corrida de kart anterior ao evento. Aí daqui a pouco eu tô lá, aí eu vejo o que é o drift. Aí eu passei mal, cara. Passei mal, viu, Hélio? Passei mal. Começou a me dar um peso no peito, porque eles vinham correndo de lado, perto daquelas colunas da... Falei, pô, isso é super perigoso. Só uma curiosidade. Aqueles testes de acomodação, de trauma, que é feito com carro batendo na parede, sabe qual a velocidade daqueles carros? 40 km por hora. Para ver a deformidade, aqueles testes que tem, vem o carro e bate numa parede. A velocidade com que ele bate na parede é 40 km por hora. Então, você falar que um drift, ele acabou de falar agora, 180. Porque, então, falar que o drift não é perigoso... Não tem como, ele é perigoso. É um esporte... É um esporte de velocidade. Você corre o risco, que nem naquele dia no Itu, eu vi que tinha um monte de iniciante. Ele era um iniciante. E os iniciantes fazem bobagem. Então, a probabilidade de uma batida é grande. Quer dizer, eu falei, pô, até chamei a atenção do Grego, né, do mecânico. Falei, pô, você pôs meu filho nisso, cara? Isso é muito perigoso. Em mais de 10 anos, então, já faz mais de 10 anos, ele está fazendo, enfim. Corria pela BMW, hoje ele tem um Silva, um Nissan. Nissan Silva, enfim. né? Mas deixa entrevistar de vocês, não sou eu, não. Mas não é perigoso, não. Mas e os carros? Os carros são... explica o que é o drift. Quem está assistindo aí não sabe, explica. Cara, hoje o drift é uma modalidade que, na verdade, que não é antiga, como já foi relatada a data aí, né? Então, praticamente o drift é você tirar o carro da inércia, né? A traseira da inércia. Então você tira, desloca a traseira do carro e sai deslizando e com o controle do carro na frente, né? Então por isso que tem que ser um carro com tração traseira para fazer o drift hoje. Mas assim, para falar bem resumido, o drift é você andar de lado realmente, que nem um caranguejo que o pessoal fala. Derrapando, né? Derrapando. Não é igual zerinho ou manobra. O drift é você derrapar e tem os obstáculos para você ser cumprido no meio da pista.
Porque quando você vai virar para a direita, a roda tem que ir para a esquerda, né? É o contrário, não é? Como que é? Uma curva para o lado esquerdo, você vai estar com a roda virada para o seu lado direito. Tá. Você vai estar com o carro indo assim e apontando o volante para o outro lado. Não é... E segurando, tem toda uma técnica. porque o carro quer sair. Como tem um breque de mão, mas é um breque de mão hidráulico. Mas ali é só para fazer correções. Só para fazer correções. Ou para entrar na curva, dependendo. Porque o drift começou aqui no Brasil em 2011, né? 11, 12 já tinha carro já aqui no Brasil para fazer a apresentação. Foi o Drift Day Soukou Kai. Isso. Tem quem trouxe... Que é no Japão também, né? Sim, o mesmo nome. Soukou significa treino, né? Treino. E quem trouxe para o Brasil foi o Sérgio da DS, né? Tá. E da Drift Show. Também tem a SPL, né? Que é outro grupo também que trouxe para o Brasil, na mesma época, mais ou menos, para poder fazer a apresentação aqui no Brasil. E aí que começou a expandir um pouco, né? E aí foi ganhando cada vez mais gente Adeptos. Querendo ser piloto. E hoje em dia tem muita gente. Eu fui lá, eu tive a oportunidade, quando a gente colocou lá o adesivo lá no carro, eu fui participar, foi um treino lá, né? Aquele dia. E eu vi BMW, né? A 350. A 325. Mustang. Tem o Chevette, né? Tem os Chevette, Ômega. A Nissan 350Z. 350Z, né? E vocês têm um Silvia, né? Me conta a história aí do Silvia. Porque não é produzido no Brasil, né? Não, esse Silvia veio em importação, né? E, na verdade... Do Japão? Veio do Japão, é um chassis S da Nissan, procurado, um dos melhores chassis que tem para fazer o drift. É usado no mundo inteiro, tem bastante peça desenvolvida, então você não precisa ficar quebrando muito a cabeça do que você já tem uma receita pronta, já tem diversos fabricantes que fazem peça. Tá. Então você já tem que colocar o kit para as rodas virarem mais, já tem pronto. Diferente de você pegar uma Mercedes para fazer drift, embora seja as rodas traseiras que giram, mas você tem que inventar a peça, tem que modificar tudo. Como o carro não é produzido, não tem aqui, então não necessariamente vocês pegam da Nissan, vocês mesmo produzem, né? E a gente importa também, tem coisa que importa, tem coisa que a gente faz. Enfim, mas é um chassi que já está desenvolvido no mundo inteiro. Tem uma receita boa. Então... Porque você tem o Hélio é o proprietário da Tokyo One, aliás, como eu disse, o meu carro eu levo lá, tudo. E fala um pouco da mecânica do carro. É turbo, né? Me fala... hoje, né, que nem um Silvia hoje... Suspensão, me dá esses detalhes aí. Sim. Hoje, vamos se tratar do carro do Pinão, né? Que é um Silvia S14, né? Motor SR, né? Que é o motor original que vem de fábrica, porém, dele tem pistão, biela, tudo forjado para aguentar mais forças e para poder puxar mais. E, bom, hoje as BMW, vamos comparar com as BMW 325, com 230 cavalos, você consegue fazer um drift. Porém, né, que nem eu falo, ele já está no nível profissional, então exige mais de potência do carro. Sim. Então sempre a gente tem que buscar melhoria para poder estar competindo. Então o carro dele hoje tem 400 cavalos de roda. É né? Um carro forte que dá trabalho. Vamos supor, dele tem 400 cavalos de roda, só que é peso e potência. O Mustang tem 800 cavalos, mas o Mustang é mais pesado. Então a gente tem que ter um equilíbrio do carro, suspensão boa, né? Que nem falou, kit ângulo. Então o carro dele tá numa receita agradável para poder competir. Tem todo o acerto de suspensão, alinhamento traseiro, pro carro ser mais rápido, tudo isso. Isso conta bastante, né? Conta bastante. E a gente apanha, mesmo tendo a receita, a gente muda o alinhamento, fala, vamos, né, dar uma fechadinha aqui no alinhamento pra gente testar. Então vai trocando, pneu também voga bastante.
Não é porque o carro desliza, sai a traseira, que a gente precisa de pneu ruim atrás. Na verdade, essa mentalidade é ao contrário, né? Muita gente fala, vou usar um pneu careca. Não. A gente usa os melhores pneus da traseira para poder o carro tracionar mais. O carro ser mais rápido. Então, não é só porque o pneu tá careca que é para deslizar, não. A gente precisa de velocidade na curva. Precisa de aderência da curva. Sim. É engraçado, né? Aderência da curva. Só que a gente tá sem aderência, mas... Controlando. Não, e o pneu, quanto gasta de pneu aí num... É lógico, depende do carro, depende do acerto. Depende do carro, depende mais da ou menos. peso do carro. Tem pista que o asfalto é ruim. O composto gasta mais, tem pista que gasta menos. Mas em média, uma noite de drift assim, 6 pneus novos. É? Qual que é, doutor Ailton? O senhor que entende de carro, o Pirelli? É 6 pneus para cada roda, né? Não. É isso? No é total? o par. Não, 6 O par. pares. 6 pares. Ah, 6 umas pares. 3 trocas. 6 pares, 3 trocas. Então, E pneu de maior marca. Parece que o melhor pneu, se não me falha a Pneu memória, Michelin. é o Michelin. é uns 2 mas pila. Michelin não dá pra usar. É uns 2 pila. É muito caro, R$ 2.500 o pneu desse. Mas esse pneu é meio que pesado pra gente ainda. Não, a gente tá muito caro. Mas faz diferença, né? Faz muita diferença. Porém, a gente tem umas marcas mais baratas mais que tem um composto bom. que tem uns compostos bons e que dá pra andar junto. Aquele japonês aí, Yokohama, né? E aí? Yokohama é um pneu muito bom, muito bom. Mas é caro também. É caro. Ele é caro. Ele compete com o Michelin, parece. É um pneu muito caro. Aí não é da nossa alçada. Mas vai chegar lá, Aí é muito dinheiro ainda pra gastar em uma noite só, né? Sim. Mas explica, como que é a competição, né? Como que funciona? Cara, não é de ultrapassagem, né? Como que não. Bom, é totalmente diferente, né? Não é quem chega primeiro. Né? E a gente julga o drift divide em 3 etapas, né? Que seria ângulo, linha e fluidez ou estilo que a gente fala, né? Então a gente julga e tem 3 juízes que cada um julga uma parte. Eu olho o ângulo, você olha o estilo e o outro vê linha. Então tem esse julgamento. Então sempre é repartido entre os juízes. O juiz não consegue olhar tudo de uma vez. Um cara só não consegue avaliar tudo. Então, qual que é o sentido, né? O lead, né? Que o lead é responsável pela primeira volta, que segue o mestre, vamos supor. O lead é o que vai puxar e o chaser vai ter que acompanhar o lead. Então, se o lead fazer uma linha errada, é provável que o chaser também tem que fazer a mesma linha. Tem que imitar, tem que imitar. Vamos dizer. Não precisa fazer, bateu, não. Gente, é fazer uma linha que não tenha risco. Então ele tem que imitar. Agora, se o lead fazer uma linha perfeita, o lead ganha uma vantagem. O lead é o primeiro carro, o primeiro carro, que vai puxar a fila, vamos supor. Sim. E aí depois inverte. Aí depois o que andou atrás, que é chaser, vai de lead para fazer a primeira volta dele de apresentação. Que aí são 2 carros, né? Exatamente. Um contra o outro, né? O que vai na frente tem que tentar fazer... passar em alguns pontos determinados. Então, essa curva faz mais aberta, tem que passar com a traseira do carro mais aberta, nesse ponto tem que fazer fechado, e o carro de trás tem que tentar ficar o mais perto possível e fazendo a mesma linha, tipo uma mímica. E, doutor Ailton, você já entrou nos carros aí? Já foi, doutor Ailton? Não. Andar do lado? Não, nunca. O pneu me convidou, uma coisa, né? Eu escutei muito senhor. Todo carro de drift, ele precisa sofrer uma adaptação com aquela estrutura tubular para segurança. Então, se você tem uma gaiola dentro, banco concha, cinto, 4 pontas, cinto com 4 pontas, todo um cuidado, capacete. Embora a pessoa que vá do lado, acidente acontece. Claro. Por isso que os carros, né, os que correm, os profissionais, se você chegar perto, ele tem uma gaiola dentro. Então, até para poder dar mais segurança para o piloto. Proteção maior. Né? E se alguém for andar do lado, até para ver como é que é importante também o cinto de 4 pontas e é importante o carro ter a gaiola. Né? Eu nunca fui...
Por quê? Porque ficar do lado é diferente. Né? Você também não teve coragem. Não, eu escutei o senhor. Eu te escutei. Então, já amigos, falam, você é bacana. Mas eu acho sei que talvez é não. Né, o Conrado vai, hein? O Conrado aqui, o nosso diretor do programa aqui, já falou. Vamos ver. A próxima quem sabe na próxima, né? E não é... E fazer drift não é fácil. Sabe? Não é fácil. É um Eu esporte vejo que lá algumas pessoas que estão querendo aprender, que estão tendo aula. Nossa, é difícil mesmo. As pessoas não têm essa expertise de levar o carro, se aproximar. Numa competição, um carro se aproxima palmo do outro. menos de um palmo de um do Chega outro. até encostar. Às vezes encosta, né? E quanto mais próximo, mais pontos o perseguidor... Mais vantagem ele leva. né? Entendeu? Porque um foge e o outro acompanha. Exatamente. É um pega-pega. É um pega-pega, só que com uma certa velocidade e com um veículo de 400 cavalos. Então, me corrija, então aquele que tiver o perseguidor, né, que tiver mais perto, é ponto para ele, vamos dizer assim. É. E o primeiro... Ele só tem que se preocupar O em fazer a fujão linha tem que... Quanto mais distância ele conseguir mas ficar do líder, melhor, não é? Então, mas não adianta ele fugir sem fazer a linha. Tem que fazer. Então, é muito melhor ele fazer uma linha perfeita para facilitar o cara andar colado, que o juiz está vendo que ele fez a linha ali e passou em todos os pontos que precisava. E ele, que depois inverte. né? Depois inverte. Depois inverte. Aí um desses dois classifica. Tá. E aí vai... Quantas rodadas? Então são as 2 rodadas? São duas passadas. Cada um mata-mata. É. Tem oitavas de final, quartas de final, semifinal e vai sendo eliminado. E ele, você é juiz, né? Eu sou juiz. Conta como que você... É que na verdade é assim, né? Como a família vai crescendo, o compromisso com a oficina é muito grande. Antigamente eu viajava mais. Agora eu só vou aqui mais perto, né? Na aldeia, que tem um campeonato na aldeia da Serra. Não sei quem conhece já ouviu falar da Racing Track. Então eu sou um dos juízes deles. Então, como é perto e eu não preciso viajar, é o que me convém agora no momento. Mas antigamente eu era spotter, né? Do campeonato nacional, que é federalizado, né? Tem a Ultimate Drift hoje. E então aí eu preferi me afastar um pouquinho por conta da família e ficar mais perto de casa. Então, mas a gente... Ultimate hoje roda o Brasil inteiro. Brasília, esse ano vai ter a apresentação final na Bahia. Então vai rodando o Brasil inteiro. Isso que eu queria saber, como que tá o drift no Brasil hoje? Evoluiu bastante. Quando a gente começou, tinha um evento a cada 2, 3 meses, tinha que ficar esperando. Hoje, daqui perto, na aldeia, tem praticamente todo final de semana, se você quiser, você consegue andar. E tem o Campeonato Brasileiro, que é da Ultimate Drift, que tem tudo pela CBA, tudo com... A Confederação Brasileira de Automobilismo. Com regra, tem que ter tudo na validade, macacão, capacete, tudo certinho. Tudo tem regra, não é bagunça, né, doutor Ailton? É tudo com regra, né? Porque às vezes o espectador aí tá assistindo, acho que pegar... Não pode, vocês são profissionais... Fazem... É como o Pinão falou. Você pode ver que histórico de morte você não ouve. Ninguém morreu fazendo drift. Falar, porque assim, tem tudo segmento certinho, né? Quem vai para o autódromo tem capacete, luva, macacão. Então tem algum certo preparo. E outra, né? É diferente dos outros esportes que o drift... Você pode ver, futebol tem uma... rival, né, de time, né, drift não, eu tô aqui, vamos supor, o Pinão tá lá, ele tá precisando de alguma coisa, eu vou lá, ajudo ele, então a gente vai trocando de informação. Então, ó, meu amigo, você tá errando aqui, toma cuidado. Então tem alguns... Companheirismo. Às vezes, quebra uma peça, precisa de uma peça, o outro empresta. Uma ferramenta. Porque lá no box é uma oficina, né? A gente leva tudo. Isso é muito legal. Essa união entre eles é muito bacana. O esporte é isso, né, doutor? O esporte é isso. Eu vi lá as pessoas que vão assistir, família, são famílias. É um evento, né? É um evento. Tem o cara do hambúrguer, né? As famílias vão com as cadeiras, né? É muito bacana, né? Verdade. Queria que falasse um pouquinho esse lado aí.
Não, é que é engraçado, né? Que, assim, esses eventos, hoje, é mais noturno, né? Antigamente, não tinha, assim, essa liberdade, esse poder de a gente conseguir um cartódromo para poder fazer o evento. Então, hoje a gente, quem tá começando agora tem tudo para dar certo. Antes a gente tinha que, sei lá, ter 10, 20 pilotos, a gente pagava para usar a pista. Para alugar todo sei mundo, lá, né? dava, sei lá, uns R$500 cada um para dar o valor do aluguel da pista para a gente conseguir andar o dia inteiro, e tinha meia dúzia de gente assistindo lá. Tipo, não tinha... Hoje a gente não paga mais para andar, às vezes até, em alguns casos a gente recebe para andar. E... Então evoluiu demais. E a bilheteria lá que banca, vamos dizer assim, tem o público que acaba custeando isso. Olha que legal. Isso é um crescimento do esporte, né? Uma evolução Antes era gigante. muito mais difícil. Tanto que hoje, cada dia, surge um piloto novo. Qualquer evento de drift lota. Né? Sim. Aquele museu em San Roque, o Green Car. O Green Car. É Dream É Dream Car, né? DRE, Dream Car. Que é um museu de carro antigo muito bonito. É legal lá, né? Nossa, maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena conhecer. O senhor que é colecionador de carro, dá essa dica, doutor. É maravilhoso. E lá eles são 3 irmãos, né, na verdade. Sim. E eles pediram, inclusive foram vocês que orientaram a construção da pista. Então lá tem uma pista. Então se você for lá, a pista é de drift. A pista é de kart, mas na verdade é drift. Então, das vezes que eu fui lá, que eles foram, o dia inteiro drift. E lota de gente para ver. E hoje eles pegaram gosto, eles estão cada um com um carro e eles estão fazendo as apresentações. Eles estão evoluindo bastante. Olha que legal. Pegaram gosto, então... Pegaram o carro, modificaram o carro. Sim. BMW, né? Estão correndo. Agora tá com 350Z. Eles também não sabem brincar, né? Mas hoje é assim. Eles viram que os custos é alto e por entanto eles contrataram um mecânico, né? Agora para ficar lá. Tá com mecânico. Tá com mecânico. Pegaram o e mecânico. sabe o que eles fazem lá? O bacana, que nem nós que estamos aí com medo, a gente não vai, mas lá faz fila. Faz fila para ir no banco do lado. Né? O Silvias, o volante é o contrário, do lado direito. Então tem um banco do passageiro e parece que é R$300 ou mais, né? Para poder... depende do evento, é esses valores mesmo. R$300 para dar uma volta na pista. Não, mas acaba sendo o custo, porque tem o custo do pneu. Não, é o custo de pneu. Custo do carro, eu digo que faz fila, o pessoal realmente está abraçando, está animado, pelo menos para andar do lado. Né? Mas é um esporte muito caro hoje. Cara. É muito caro. Portanto, que o Pindão comprou até uma fundaria para custear as batidas dele. Aqui outro, né? Ele comprou até uma fundaria para custear as batidinhas dele. Mas vamos falar um pouquinho da Kyoto. Kyoto é aqui em Cotia, né? É uma funilaria aqui em Cotia. É parceria você com o Hélio, teve que unir, né, doutor? Quando desce do hospital ali de Cotia, dá de cara com ela, bem na raia ali, né? Professor Manuel José Pedroso. E aí ele já fica lá, né? Ou vai na Tóquio, ou vai pra Kyoto. Então já fica meio que ali. Então, pra ele ficou o custo lá embaixo agora pra fazer drift. Mas é um esporte muito caro. Hoje, realmente, sem ajuda de patrocínio, pra um piloto chegar no nível alto de profissional, é muito caro, gente. É muito caro. Leva tempo, né? Muito tempo. Assim, hoje, que nem ele falou, ele veio do simulador. Então, já ameniza bastante o gasto. Sim. Né? Porque eu aprendi na rua, falar que eu nunca bati carro, eu estaria mentindo, né? Né? Concorda comigo? Então, tem os gastos, tem... O simulador a gente erra e começa de novo. Só apertar o reset ali, né? Então, essa e a esposa, Hélio, o que ela fala, hein? Né? Falar a verdade, né? Já conhecia você com... Já sabia que eu já andava. Então, esses detalhes de valores, as mulheres não precisam saber, né? Quanto que gasta o esporte, né? Mas ela vai estar assistindo. Porque você conheceu ela no Japão. Eu conheci ela no Japão. Casei no Japão, eu trabalhava em fábrica e... de lá. Mas normal, eu sou casado com japonês, homem japonês fica quieto, né? A esposa não se mete muito, é verdade. Japonês é mais tranquilo, né? Mas hoje os gastos é isso, é um esporte muito caro.
Só que é muito... E para quem tá assistindo aí, que quer começar, tal, o que... Dicas? Dica, o que precisa Não fazer, né? começa. Dicas? Começa, Não vai entra. É um esporte muito legal. A gente tá brincando assim, não começa, mas é que eu falo pra ele, né? A gente fica querendo andar todo dia. evento, melhorar o carro e... às Porque é vezes- engraçado. O Silva dele era meu. Ah, é? E um dia ele falou, quando você falou, deixa eu dar uma volta, eu falei, se você dar uma volta, você vai gostar, você não vai aguentar, você vai querer comprar. E foi dito e feito, foi uma vez, né, que você andou? Dei uma volta, eu falei, Ele andava meu. de BMW. Andava de BMW. Então, assim, qual que é a dica hoje? Dica, não comece, senão vai viciar. Mas hoje tem, né, hoje a BMW no É Brasil, o melhor custo-benefício. custo-benefício tá ficando um pouquinho caro, tá. Mas tem gente que anda de Chevette, que tá no campeonato federalizado já hoje. Esses dias eu fui arrumar um Ômega do meu amigo, eu tava sem carro, já faz anos que eu tô sem carro. Fui andar com o Ômega do meu amigo, acertar o carro dele, né? E falei, putz, que legal o Ômega também. E olha que eu andava com carro, né, JDM, que todo mundo conhece, né? Carro esportivo do Japão. Nunca tinha andado de Nunca ômega. tinha andado. Aí eu levei o pinão junto, né, pra acertar o carro. Ele andou no carro e falei, esse carro Ômega é legal. A gente Então, tinha um certo hoje tem- preconceito, achava que não era, mas É uma barca, É né? legal. É uma Legalzinho já, marca. é legal. Então tem todos os Mas tipos. tem que mudar o motor, Tem que potencializar, tem que colocar turbinar. um turbo. todo que- carro. A BM dá pra andar aspirada ainda, mas assim, não dá pra competir, gente. É pra aprender. Nível pra aprender hoje, uma BMW 325, né, Vinão? É. Chevette também vai bem. O Ômega também gostei bastante, falar a verdade, gostei bastante. Esse daí era turbo, né? Então tem uma certa Mas potência. competir, o Silvia, ou o Subaru, Cara, competir Subaru, hoje, não. eu acredito que hoje tem bastante opção para você competir. Agora, chassis que nem o Silvia, tem muita receita. Sim. Sabe? Mesma coisa você vai falar, vou inventar uma receita. Não, você não vai inventar. Você não vai perder tempo e dinheiro para você ter uma receita de sucesso. Sim. Né? Então, muita gente já vai lá nessa receita porque já tem tudo pronto. Porém, o Silvia hoje é um carro caro. Né? Mas hoje a BMW já tem tudo pronto Tem também. tudo pronto. Então acho que a melhor opção seria essa. Tanto que eu BMW. tô o Silvia, montando para quem não sabe, é um uma Nissan. reserva. Nissan, né? Aquele outro Nissan que também é muito procurado. Tem o Skyline. Skyline. É que não é tanto pra drift. Ele Tinha faz lá na drift, oficina mas não lá, faz. né? Tinha na oficina. Vermelho, bonito, Tinha um hein? vermelho. Tem uma novidade. Ah, Eles fizeram uma reunião hoje lá na prefeitura com o pessoal da Secretaria de de eventos, Turismo. Secretaria de Turismo, o Agnaldo, que é irmão do Formiga, sei. e estão organizando um drift em Cotia. Que coisa falamos legal, do hein? Valdeci também, né? É o Valdeci, Valdeci também. o Rossi, o doutor... enfim, tem um grupo lá, César também, né? César Rossi, César doutor Rossi. César Rossi, um evento em frente à prefeitura. Falei, mas dá ali? Dá. Divide aquela, onde tem a feira, aquela Sei. área é grande. É, Meio lado, vamos dizer o assim. lado direito, para quem está olhando, ali seria a pista de drift, mas só para fazer os movimentos fazer, do drift. fazer uma apresentação. Fazer uma apresentação. E o do pessoal ter outro uma lado, noção. naquela outra metade, colocaria um evento de carros antigos. Ah, tá. Sabe, antigos mesmo. É um negócio que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. E junto, mais do lado da rua, né, colocar o local para lanche, lancheteria, sorveteria, churrasco, enfim. Seria uma praça de alimentação ali. É um evento, provavelmente, isso depende do prefeito decidir, não é? Acertar todas Dá, as Acertar tá, direitinho, seria do dia 7 de setembro, que seria um domingo. Né? Então é um evento bacana para o jovem. Eu tenho certeza que vai arrebentar de gente. Você já fez umas 2 edições, 2, 3, né, doutor? De carro carro, antigo, né? que era atrás da clínica, no meu estacionamento, e foi muito legal. Cotia, hoje, é conhecida como uma das cidades com maior número de colecionadores de carro antigo.
Eu conheço uns 20 aqui em Cotia. Tinha o Pozzoli, né? O Og Pozzoli. Og Pozzoli era o maior do Brasil. Ele tinha quase 400 carros. E carro do século XIX, aquele carro carroça. A grande parte desses carros foram adquiridos e foi construído um museu. Campos do Jordão ou São José dos Campos? Campos do Jordão. Campos do Jordão. Um mega hotel está para inaugurar, uma coisa maravilhosa. Está funcionando já. Hã? Acho que está meio funcionando já. Que tem o hotel com esses carros do Og Pozzoli. O Og Pozzoli ficava na estrada do Imbu, aqui em Cotia. E eu conheci os carros, porque era um lugar maravilhoso. Ali, para você ver os carros dele, era no mínimo 4, 5 dias. E tudo 0 quilômetro. Então era uma... E a parte desses carros, a grande parte, está nesse museu em São José dos Campos, Campos do Jordão. Que no hotel, você pode entrar na internet que você vai achar. Vale a pena. Fora isso, tem o Pardal, tem o Flávio Marques. Sim. Hoje tem os 2 filhos dele, né? O Guilherme e o Maurício Marques. O Bird também, né? E tem um monte. O Bird foi granjeiro do mês também. Guidinho, quer dar um abraço. Guidinho Fecchio. O Guidinho tem umas caminhonetes um abraço antigas. aí, Guidinho. Tá assistindo a gente aí. Guidinho, maravilhoso, grande pessoa. O Guidinho também tem... O Guidinho hoje é o secretário da Indústria e Comércio, pessoa super, super séria, super bacana, e ele também vai estar com a gente. Ele vai levar uns 3 ou 4 carros antigos que ele tem mais, mas ele vai levar com guincho. Com guincho também, né? E o pai dele, o seu Fecchio, tem oficina uma das primeiras oficinas mecânicas de Cotia, fica do seu lado ali. Fica do meu lado. Que é do seu Fecchio. E hoje ela é administrada pelo irmão do Guidinho, que é o Celso Fecchio. É isso mesmo. E é o Guidinho, é o guincho dele que leva os carros de vocês, não? Não. Olha lá, Guidinho. Tem que patrocina fazer a a gente, monte, ó. Tá faltando. Você viu? Guidinho, precisa levar. Talvez eu precise de um guincho também, né? Foi você que me ligou. Eu te liguei lá. Verdade. Mas por enquanto eles têm Tem uma carretinha. Já tem a carreta, o guincho deles mesmo. Como a gente acaba tendo que usar muito, aí tem uma carretinha, pluga na caminhonete e é isso. Coloca o carro em cima. Porque não pode, né, andar com esses carros por causa da mas questão tem de plano, o carro tem gaiola, tem... o carro é ruim de andar. Não, o carro é ruim de andar. Mesmo se tivesse documento, não é uma porcaria pra andar na rua. É duro, faz barulho, esquenta dentro, não tem ar, o banco é desconfortável, então, enfim... Embreagem dura. É uma porcaria. Então é só pra andar na pista e... Mesmo e outras vezes quebra, né? Então, aí se você vai andando, tem que dar um jeito de voltar. Então, já vai com a carretinha. E hoje, quem tá o piloto número 1 de drift hoje é o Diego Iga, né? Ele... Só que na modalidade agora ele não tá correndo mais, né? Então, hoje... tem vários pilotos que a gente pode falar. Sartor... Né, tem o Dudu, Sobral, que anda na ponta, tem o da BMW lá, o de Brasília, É Gustavinho Radical. Então tem uns pilotos já em top. Curitiba, lá, Paraná, tem uma turminha legal, não tem? Tem. Eu vi uns... O Lucas Medeiros, que foi campeão. Tem o Lucas Medeiros também, que... Com uma Mercedes, foi campeão brasileiro no passado. Então, tem muito evento na cidade de Registro. Tem. Quase no Paraná, né? Tem. Então, hoje, assim, o Diego Riga, pra mim, ele é um dos melhores pilotos. Mas se você falar, federal, né, nacional, hoje é Sartor e esses meninos que a gente acabou de citar. Porque o Diego não compete mais aqui no Brasil, né? Ele estava andando da Fórmula Drift, que é o maior campeonato do mundo, assim. Ano passado ele estava lá. Que ele foi o campeão da Hyperdrive lá na Netflix, né, em 2019, né? Foi. Sim. Ele que foi. Ali foi um evento, não necessariamente, né? Uma gincana. Tinha umas manobras, tinha um pouco de drift, mas tinha outras coisas. Mas foi legal que levou muito o nome, né? Brasileiro, né? Sim. Brasileiro ganhou, que da hora, que legal, né? Sim. Levando a bandeira lá em cima. E isso daí passou no mundo inteiro, né? Isso é legal. E você que está aqui no DL, aproveitar esse conhecimento dele do Japão, né, doutor?
Ele disputou grandes campeonatos do Japão. Conta pra nós, você tá escondendo, você tá guardando, imagina. pô. Lá assim, como que é a diferença do Campeonato Brasil, Japão? Deve ter assim, alguma... eu fui pro Japão pequeno, então, né, eu lidei com mais japonês que brasileiro lá. Então, a minha turma era japonês. E a gente aprendeu drift lá e começava. Tinha Ikaten, né, que é os campeonatos japonês lá, né? E revista. Todo final de semana saía revista, né? Minto. Todo mês. Chamava Drift Tengo. E tinha os campeonatos de vários nomes, né? E sempre eu saía em revista, sempre tava lá no palco. Então eu andei muito lá no Japão. Portanto, quando eu fui vir pro Brasil, decidi, eu tinha uma mala de troféu e revista que eu colecionava. E assim, né, eu comprei meu carro, falei, vou pro Brasil, né, joguei tudo no lixo. A minha esposa falou, você é doido? Falei, não deixou pra ninguém lá, algum amigo, parente? Lixo, porque eu falei, eu queria me livrar dessa droga. Aí, falei, não, vou jogar tudo no lixo. Sério? Minha mulher que... Eu tenho uns em casa ainda, que minha mulher pegou uns 5, 6 troféuzinhos e colocou lá, mas eu peguei em raiva e falei, vou jogar tudo. Era na hora de fazer as malas, sabe? O que você vai levar? Vou levar um monte de revista, um monte de troféu? Aí eu ia perder as malas. Espaço. Aí, pra mim, assim, naquele momento não valia nada. Hoje eu vejo que vale. Né? Então, né, se eu tivesse... né, pro Brasil nas malas... E aqui no Brasil, como que a mosquinha te picou? Falou, vou voltar pro drift. Na verdade, quando eu tava lá, eu já tinha mandado um carro pra cá, né? Porque isso era um sonho. Não, mas sério. Não, sério, gente. Foi o Mark II primeiro. Mas isso aqui, Rodrigo... Mas sem saber que ia correr, hein, doutor Antônio? Fica importante frisar. Não, mas era para vender, para fazer um dinheiro? O que era? Isso, no Japão, todo DKC que chama, né, que vai pro Japão trabalhar, que anda com esse drift, naquela época era um sonho mandar um carro do Japão pro Brasil para poder andar. Porque são carros que não vieram para cá. Que não vieram para cá. Era um sonho. Então eu falei, vou, né? Eu já tinha decidido que ia vir pro Brasil. Falei, então vou fazer meu carro do zero e vou mandar. Né? Mas isso gera um custo, né? A gente andou. E assim, né, nem eu falo, eu vim pra cá e eu andei, né, King of Nation, né, que é um campeonato mundial que foi em Belo Horizonte, perdi nas oitavas de final. Nossa. Mas tá valendo, tá valendo. Mas andei lá também no Japão, andei na Option, Ikaten, andei em vários eventos grandes lá no Japão. E sempre tava, primeiro peguei alguns, né, mas segundo, terceiro, perdi as contas, tem bastante. Mas enfim, hoje... A técnica do drift tá muito avançada naquele tempo que eu andava. Hoje tá muito avançado. Hoje o pessoal tá andando muito bem. E tá mais fácil. Você falou de aulas, né? Como que funciona? Tem até da escolinha de drift hoje. Você paga... Aonde que é? Aqui. Na Aldeia da Serra, lá na aldeia. Que dá curso. Tem uma escola ali. O cartódromo não virou só pra drift praticamente ou não? Não, tem kart ainda, também, mas ali tem... Hoje é o que mais tem coisa de drift. Aí você tem a escolinha, você paga o valor, tem o tempo de pista, o pneu, o carro e o instrutor. Tá. E aí tem vários níveis, você vai avançando. Tem a escolinha do Rodrigo, da Racing Track, que é onde a gente corre hoje. Onde a gente anda. O próprio Diego Iga tem uma escolinha também, lá em Registro. Então... Hoje em dia tem bastante jeito para começar. Não tem desculpa não andar, hein, doutor? Nunca é tarde para aprender, hein, doutor? E as categorias? Tem o profissional, iniciante? Vamos falar um pouco dessa parte. Essa parte foi boa. Aproveitar que tem um juiz, né? Doutor Ailton, qualquer dúvida, vamos aproveitar o momento. O momento, viu, Pinão? Vamos lá, isso é uma coisa que eu acho que falta no Brasil. Porque no Japão, você tem iniciante, médio e profissional. Você divide a categoria para não dar... Acidente, que nem o doutor falou. Entendeu? Então tem um certo nível que você fala, como que você divide? Pô, gente, é básico. Você começou agora, você não vai conseguir fazer uma pista andar com o pessoal rápido. Então, você consegue dividir. E assim,
Né? Ah, eu ganhei um campeonato iniciante e você passa pro mediano. Ganhou o mediano, vai pro profissional. Então, hoje no Brasil não tem. Então, hoje a gente vai nos treinos da vida ou até uns campeonatozinhos. O campeonato do Brasil é dividido. Tem a Light, né? E tem a Pro. Campeonato. Light seria o quê? Iniciante. Seria o iniciante. E Pro é profissional. Profissional. Só que só campeonato. Treino não. Treino treina junto. Então, aí fica meio que pro profissional é Às vezes ruim. Atrapalha, né? Mas pro cara da Light que tá iniciando é bom porque ele consegue pegar referência. Então isso é uma coisa que eu até entendo. Eu já vi eventos que vocês foram como profissionais e eu vi pessoas ali, eu conversando, o cara nunca entrou numa pista e ele ia colocar o carro lá dentro. Eu falei, pô, esse cara vai fazer natural. Todo mundo tem a primeira vez. Né? Mas eu sei, a primeira vez tem que ser sozinho. Mas só ou com os primeiros. Tem que ser sozinho. Né? Esse é o problema. Mas hoje, ela na Racing Track tinha até um adesivo que eles estavam fazendo de, tipo, da iniciante. Carta nova, né? Tipo, não, porque novo aprendido, novo habilitado. Você fala, vou dar uma distância, vai que o cara roda, enfim. Para tentar ser mais seguro. Porque você está atrás de um indivíduo desse, ele não tem controle do carro, ele dá um cavalo de pau e vira o carro para você. Não tem como não bater. Entendeu? A curva lá, quanto que aquela reta ali... Entrar uns 100 por hora. E para fazer a curva lá... Vem aos 100 por hora e vai. E lança o carro. E como se jogar de ladinho, né? Você está falando da reta antes daquela curvona, perto da arquibancada. Não, 100 por hora. Aquilo ali assusta. Mas não parece que é 100, não, 100, cara, muito mais que 100. Não, pior que é. Pior que é. A gente mediu o GPS. A gente mediu já o GPS da câmera. Então, mas a gente tem uma velocidade e a gente tenta... A gente tenta entrar mais rápido. A gente quer entrar mais rápido. A gente mede porque tenta entrar mais rápido. Cada trailer a gente marca o Mas mais você rápido. vai, joga o carro a 100 por hora, numa curva, que você joga a traseira e você vai de lado a 100 por hora, é perigoso. Não, mas não chega a 100 por hora. A gente já teve uma base, a gente... piloto, doutor. A gente puxa no GPS da câmera. Não, é médico e piloto, gente. Ele sabe. E mecânica ainda. Mas assim, o que a gente puxa, né? A gente chama Datalog, a gente tem um computador de bordo que a gente consegue pegar gráfico. Então a gente tem uma base. A gente vamos supor, lançou a 98 por hora. 98 por hora. Ele já começa a desacelerar. No meio da curva, você vai estar uns 60 por hora, 53. Então tem uma base que a gente tem. Gente, é que nem eu falo, não é para amador. Drift, que nem, né, o carro do Pinão, é um pouquinho rápido, tem uns carros muito rápidos. Então, quem não treina, não consegue, né? Falar, vou acelerar e vou jogar de lado. Não é só jogar de lado. Então tem um certo preparo, gente. E quando eu falo treino, não é só treinar o carro. Tem que treinar braço, perna, musculação. Tem que ter uma boa condição para você poder segurar o carro. É verdade. Sim. Entendeu? Então é importante isso. Mas hoje em si é isso. Tem que, como você falou, né? Qual que é a diferença do iniciante e do profissional? Realmente... É velocidade, ângulo, né? E iniciante é isso. Hoje tem bastante iniciante que... Tem muita gente que começa em 1 mês, daqui 3 meses já tá na Pro. Sim, tem tempo de evolução mais rápido. Como tem gente que começou faz 5 anos e tá no caso... Aspirante. No aspirante, no caso... E a equipe do Pinão, né? Porque tem vocês lá, o Wellington, né? Mandar um abraço pro Wellington, né? Tem mais os 2 meninos lá, tem né? O Kaique. O Kaique. Tem o Vini. Pedro. O Vini, tem o Marcos também. Mas fala, esse bastidor, né? O Pinão é um excelente piloto, mas tem por trás. Fala um pouquinho de como funciona. O carro tem que estar bom. Se o carro não estiver bom, não adianta nada. Então, eles que mexem no carro, montam o carro, fazem das modificações. Troca pneu. Tem que ter gente lá, porque às vezes quebra alguma coisa, a gente tem que arrumar correndo, troca de pneu. E o drift já começa antes, tem que... Toda a parte de ferramenta que tem que carregar. Então, tem gente para ajudar em tudo isso. Monta-se uma oficina ali. Na verdade é assim, né? Como ele corre no campeonato, e na verdade, assim,
né, quem cuida do carro dele é a Tóquio, né? Que seria, eu que tô lá de frente. Isso. E assim, quem me auxilia lá sempre é o Wellington, né? Tá. Que ele me ajuda. Tem o Kaique, que é o mecânico da minha oficina. Tem o Vini, que é ajudante. Então, por trás ninguém vê. Mas todo mundo tem uma participação lá muito importante. Lógico. Porque, vamos supor, tá no campeonato, que nem dessa vez. Tá no campeonato, cadê o Hélio? O Hélio tá de juiz. Sobra pra quem? Sobra pros meninos. E o Hélio é bravo. O Hélio é muito bravo, né? Então, se não tiver Bravíssimo. se não tiver na linha, que nem eu falo pros moleques, eu até, né, agradeço eles de coração, porque não é fácil aguentar o Hélio, não. O Hélio é bravo. Pra quem não lembra, Hélio é ele. Não, lógico, né? O Hélio é muito bravo, então precisa de uma equipe, no mínimo 3 pessoas ali pra ajudar. E o pneu dá palpite também? Ele é 0, ele só tem que dirigir. Ele só tem que dirigir. Que o pneu manja também de mecânica, hein, doutor? Às vezes alguma coisa do carro, O que você sente, né? alguma coisa de alinhamento. Às vezes alguma coisa, tá escapando um pouco à frente, vamos tentar fechar mais o ângulo, na traseira pro carro caminhar mais, só mais isso. De resto... E aqui outro que faz as funilarias lá, né? Tem muito piloto que leva lá também, não é? Tem. O Kyoto atende uns 5 carros de drift, né? Mas graças a Deus o Kyoto é bem lotado a agenda da Kyoto também. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas os nossos carros, a Kyoto que faz. O meu também que eu tô montando agora foi a Kyoto que pintou. É o verdinho lá? O verdinho. O seu João, que bateu à frente do Fusquinha. Pode ele levar. pode ir na Kyoto que vai ser bem atendido. O foco Com não certeza. o foco não O foco é carro de funilaria. drift. O foco é funilaria geral. A funilaria a gente comprou pra amenizar nossos gastos, vai. Doutor Ailton tava deixando de cabelo branco. Vamos amenizar nossos gastos com a saída. funilaria, mas a funilaria hoje é boa, né? Todo mundo Às conhece. vezes eu mando, como eu falei, restauro o carro. Então, algum carro antigo que precisa ser restaurado, a gente coloca lá. E eu sou chato para isso. Você que me indicou. Carro, eu sei. Mas vem um carro, por exemplo, lá um Bel Air 51 que eu estou reformando. Então, que nem está agora lá o Aero Willis. Então, esses carros precisam ser carro para guardar, para coleção. E não é qualquer um que mexe. E não é qualquer um que mexe, mas ali na Kyoto, Kyoto tem uma equipe muito, muito eficiente, né? E a Tóquio também. Essa semana eu deixei lá para vocês uma Mercedes 1951, 4 portas, e uma Puma que eu estou bem restaurando, aquela Puma 1970, a Puma Tubarão, que é feito no chassis do Fusca, né? Foi uma das primeiras Pumas. Então qualquer um também, pode levar lá na Tóquio. A gente não nega fogo, não. Ele trabalha com força lá. Não, mas levem lá na Tóquio. Lá. Aqui eu tô para levar, né? Porque teve aquele amassadinho do capô que o frentista lá esqueceu de fechar o capô. Abriu o explica capô. aí onde é a Tóquio One. A Tóquio One hoje fica na Avenida Professor Joaquim Barreto, 141, em frente à delegacia. Mas vou estar colocando na descrição da Kyoto. Em frente à Autoescola Executiva também. Executiva, bem lá em cima. Para quem vem da Raposo Tavares Subiu e volta para o Atalaia, tem aquela subida em frente à delegacia, bem de frente ali é a Tóquio One. E a Kyoto, se você estivesse descendo do hospital de Cotia, ali no Zacarias, também cai dentro. Você cai dentro. Bem em frente, tá lá. Kyoto Funilaria. E os logotipos tem cara de japonês, né? As duas ela casam o logotipo, é legal. Você que bolou? Na verdade, a gente tinha uma ideia e mandou para um designer fazer. E a gente vai lançar uma modinha, a gente vai fazer umas camisetas para... Olha que legal. Vou querer uma, essa camiseta eu também quero. E a Kyoto ela mandou fazer uma e me deu uma de presente. Ele gastou em pneu. Gastou em pneu. Mas a Kyoto também, eu não sei, é o carro madrinha lá, a picape, né? É da Kyoto. Da Kyoto, né? É o safety car lá. Safety car, às vezes o pessoal erra, às vezes cai na grama, atola, ou até mesmo quebra. E aí
a nossa caminhonete que fica responsável por Por puxar resgate. os carros, tirar o carro da pista e levar para os boxes. Não, mas isso é muito legal, né? Tem ambulante, tem tudo essa... Tudo, né? Tem toda a O estrutura, evento é bombeiro, tem tudo. Tipo, tem um carro parado na pista. Para se o evento ninguém anda, entra a caminhonete, tira o carro e aí sim volta o drift. Teve um evento em Interlagos, né? Teve o Festival E aí, Interlagos como do que ano foi? passado. Você participou A desse? gente, do ano passado, sim. sim, Agora vai ter agora, acho que não sei se esse mês ou no mês que vem. Tá. A gente fez apresentações, foram 4 dias. Eu vi até o clipe lá do festival, tava o teu carro lá, hein? Apareceu na propaganda. Deu da parte física aí que ele falou. Fiquei tudo dolorido, braço e perna, que foram 4 dias fazendo drift o dia inteiro. É? A gente não aguentava, até a hora que eu tava cansado, não aguentava mais andar, mas foi muito legal, tanto para conhecer marcas, conhecer de um monte de gente Conhecer famosa. pessoas também, né? Enfim, foi muito, muito legal. O filho do Fábio Júnior, o Fiuk, ele é um admirador do drift. Ele faz. Ele faz drift. Eu tava sendo embaixador, por ele ser famoso, né? Um embaixador, vamos dizer assim. Ele tava fazendo um filme de drift agora. Tá fazendo, tá gravando. Tá em gravação, um filme. Que vai ser lá em Balneário, né? Inclusive o Guilherme, que vai coordenar o evento de Cotia, vocês conhecem ele, mas ele é muito amigo do Guilherme. É o Guilherme Biano. E parece que o Guilherme vai convidar ele para ser um convite. Quiser vir para andar vir com a aí. gente, será um prazer. E pode até andar com vocês, né? Prazer, será. O legal é elevar o nome do esporte. Com certeza. Né? A nossa ideia é isso. Sim. Fazer um evento para poder trazer para o público conhecer, né? Uhum. Tem gente que na verdade é assim. O drift, televisão, celular que você vai ver, mídia, é totalmente diferente de você ver pessoalmente. É muito diferente. Você pode me dizer também. Não, foi... É um outro mundo, né? Outro mundo. Chegou uma hora lá que parou de correr, porque era tanta fumaça também, doutor Ailton. Eu falei, é uma cortina de fumaça, literalmente, né? Mas o que eu mais gostei foi famílias, as pessoas, todo mundo se conhecia, essa confraternização. Legal. Né? Tinha a loja lá, tinha as miniaturas de carro, né? É um evento que... Nesse evento da prefeitura, além dos carros antigos, a ideia é colocar lojas, né? De camiseta, de carro, miniaturas, peças de carro, né? Às vezes, igual Águas de Lindóia. Eu tenho um Fusca antigo. Teve agora lá, né? Tive, igual eu fiz comigo lá. Né? Nesse da prefeitura também a ideia é fazer isso. Colocar também... lanche, refeição, yakisoba, comida japonesa, enfim. Fazer que nem a gente disse, Cotia é um celeiro de coleção, é um celeiro de carro, isso né? E nós temos, eu quero aproveitar e agradecer, me permite? Claro, doutor, o que você manda, doutor? E agradecer o apoio do prefeito, porque nós conhecemos o Formiga desde criança, né? Sim. E o Formiga, nós temos hoje, eu sou testemunha, nós temos um prefeito muito bom de coração. O Formiga é uma excelente pessoa. Eu até brinco que ele chora até em batizado de boneca. De tão bom que ele é. Bem intencionado, né? E nós estamos vendo coisas boas. Tipo cinema na praça. Pô, eu fui lá, que negócio legal. Né? Muito bacana. Todo final de semana está tendo eventos, shows, está sendo programado agora quando inaugurar o teatro, enfim. E o secretário da Cultura, que é o Pedro, ele trabalhou já no SBT. Foi diretor, né? Foi diretor, é um cara muito experiente, né? E muito bem intencionado. Então, nós estamos tendo um apoio. Então, eu quero aqui de público agradecer o Formiga e agradecer. Eu sou cidadão cotiano. Claro, claro. Né? De nós termos em Cotia uma pessoa bem intencionada como ele. E eu até falo, mas o que está acontecendo em Cotia? Nós estamos há 5, 6 meses. A prefeitura tinha problemas quando ele pegou. Então eu tenho certeza que no final do mandato vai ter muita novidade. E o Formiga que está abrindo aí para o drift, né?
Ele é uma pessoa sensacional. Né? Quem não gosta, visionário. Quem não gosta do Formiga é que não conhece ele. É. Né? Quem conhece admira, que é boa pessoa. Mas eu tenho uma grande admiração por você, Formiga. Estou te esperando, Formiga. Manda o ligo. Quem sabe você, doutor Ailton, me ajudar pro Formiga vir, hein? Para mostrar essas coisas. Vamos ter a faculdade federal agora, onde é o Mário Chamber, né? Sim. O Instituto Federal, que ele é maravilhoso para o jovem de Cotia. O CIESP, eu assinei a revista Negócios do CIESP há muito tempo, como revista Negócios, né? A CIESP está muito feliz com esse instituto que está vindo para cá, que vai dar cursos profissionalizantes, curso superior, e vai ser no Colégio Mário Chamber, no Colégio Europan, Faculdade Europan, ali no 21. Perto do cartódromo. Perto do cartódromo, né? Sim. E a União comprou o prédio por 42 milhões, se não me falha a memória, e criou esse instituto. Então tem coisas boas que vão acontecer. O Hospital de Hemodiálise, se Deus quiser, inaugura em julho. Então Cotia vai ter um hospital de hemodiálise, a princípio para 50 leitos, ou 50 cadeiras, né? Mas para o ano que vem mais 50, que é uma reivindicação muito importante para a cidade. Então vamos aguardar, não é? Muita coisa boa vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Mas, pessoal, estamos chegando aqui no final do programa, gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês pela vinda. Hélio, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Deixa suas considerações finais aí para as pessoas e conhecer o Drift, né? Bom, gente, que nem a gente está falando, o evento está para acontecer. E em breve, Cotia vai ter um evento de drift, o primeiro evento de drift em Cotia, então todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer. E espero com todos lá. Pinão, obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Acho que o Hélio já falou tudo aí. E agradecer a obrigado, muito aí. Agradecido, viu, Pinão, vocês aí por deixarem colocar o nome Granja News no carro de vocês, hein? Imagina. Obrigado. E doutor? Rodrigo, obrigado novamente. Você já é da família do coração, né? Esse evento não é regional. Acho que na região toda nunca teve um evento dessa magnitude. Então assim, é um negócio bacana. Aberto ao público, né? Como vai ser, né? Porque então, tem na Aldeia da Serra, mas enfim, pago, né? É um evento particular. Assim, para o povo. Pro povo, acho que graças teve mesmo. Ao prefeito, né? Vai gosta do apoio do Formiga. Exatamente. Sim. E obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, viu? Eu vou convidar a Sua Excelência para vir aqui. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa. O Formiga acorda, não é história, não. 6 horas da manhã. Eu tô para falar que agora deve ser 8, 9 horas da noite, eu não sei. Se você for na prefeitura, ele está lá. Acredito. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Eu incluo ele nas minhas orações. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo, sabe? Obrigado, viu? Isso aí. E, Formiga, te espero aqui e agradecer a você, espectador, que manteve a audiência aí. Aproveita, dá um like aí, aperta o sininho para saber as atualizações do canal. Tem canal do YouTube aí, YouTube vocês? Tem Instagram. Qual o Instagram? Tem o da Kyoto, que é @kyoto.funilaria. Repete, @kyoto.funilaria. Tá. Kyoto com K. KYOTO. Sim, Kyoto. Kyoto Funilaria. @PinãoJR. Pinão JR. Tem mais vídeo. Pinão Júnior. Pinão JR. Pinão JR. @Pinão JR. Isso aí. E é da Tóquio? E o meu é Tokyo Oni. Underline Tokyo Oni. Tokyo Oni, né? Tá. Depois se puder colocar na... Não, vou colocar na descrição também. Viu? E a todos vocês um excelente final de noite e até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas. Até lá e fiquem com Deus. Obrigado.